fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Oi, gente. Bom dia. Bom, eu vou me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Meu nome é Herbert, eu sou psicólogo, trabalho no CPS de Belo Horizonte de Contagem e hoje eu fui convidado para fazer uma mini live, uma pequena apresentação sobre o tema ansiedade e preocupação. Antes disso, eu queria compartilhar com vocês sobre as perguntas, né? Vocês podem fazer perguntas para a gente e as perguntas vão ser respondidas depois, não nessa live. Então, vocês podem fazer as perguntas e a Aberta depois entra em contato com as respostas, tá bom? Então, vamos dar início. Tá. A primeira coisa eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre as diferenças, né, entre ansiedade e preocupação. Embora algo seja muito comum de se ver dentro do consultório, é quando os pacientes chegam aqui já com um pré-diagnóstico, né, ou já vêm com uma definição muito clara de que são pessoas ansiosas ou pessoas que têm um quadro de ansiedade. E aí, ao questionar, né, você está ansioso ou você está preocupado? Muitas vezes existe uma dificuldade de compreender essa diferença, né? O que que é ansiedade, o que que é preocupação. Ao longo da apresentação, a ideia é que a gente vá tentando responder essa pergunta, tem outras duas também que eu coloquei, para a gente ir pensando nas respostas. A próxima pergunta que eu acho importante da gente começar a pensar é: será que algum é mais intenso ou mais perigoso? Então, quando a gente pensa em ansiedade ou quando a gente pensa na preocupação, será que, na verdade, ser uma pessoa ansiosa é mais perigoso do que ser uma pessoa preocupada? Ou será que não tem essa diferença? E aí a gente vai para a nossa terceira pergunta, que é: será que na verdade, então, é só um outro lado da mesma moeda? Então, será que são sinônimos, no fim das contas? Pessoas ansiosas são pessoas preocupadas necessariamente são pessoas ansiosas. Então, a ideia dessa apresentação é, na verdade, não só falar uma parte teórica da coisa, mas também umas reflexões de ordem prática, né? De onde a gente consegue ir tendo essas respostas no nosso cotidiano. Então, pode passar, por favor. Tá, então vamos começar falando de ansiedade. Talvez para muitos de vocês essa imagem seja uma imagem muito comum, né? As pessoas roendo unha, né? A unha já toda machucada, ferida, talvez seja uma das principais características de pessoas ansiosas, né? E aí a ansiedade, eu fiz um resumo, né, bem resumido do que é a ansiedade. Como ela pode ser caracterizada, ela é caracterizada por uma apreensão excessiva com múltiplas questões do dia a dia. O que que significa isso? Basicamente, são algumas preocupações que as pessoas têm, muito pautadas em problemas que aparecem no cotidiano. Pode ser questões do trabalho, questões familiares, dinheiro, questões relacionadas à família, assim, os filhos. Então, essas
grandes apreensões, elas podem ir gerando um quadro de ansiedade. E os pacientes geralmente têm alguns sintomas. Aqui eu separei alguns, não são todos, e alguns sintomas que costumam aparecer. Né? O primeiro, que é muito comum dos pacientes relatarem, é uma tensão muscular. É quando o paciente fica muito rígido, né? E fica com as costas doendo, fica com a mão doendo, né? São pacientes onde eles têm uma tensão muscular muito grande, que é característica da ansiedade. Uma hiperatividade também geralmente aparece. Essa hiperatividade, ela é caracterizada tanto de uma forma motora, que são aqueles pacientes que ficam muito inquietos, ou até de uma forma muito mais mental. Tem pacientes que chegam assim, eu tô com uma síndrome do pensamento acelerado. Eu não consigo parar de pensar nas coisas que acontecem na minha vida. Então, essa hiperatividade, essa atividade excessiva, também é uma característica muito comum de um quadro de ansiedade. Obviamente, também vem uma dificuldade de se concentrar, e aí pode ser uma dificuldade de se concentrar no trabalho, uma dificuldade de se concentrar no trânsito, uma dificuldade de se concentrar na faculdade ou na escola, que seja. Então, essas dificuldades, elas também aparecem e são sintomas muito característicos de ansiedade que se repetem dentro do consultório. Uma outra, uma outra característica também é a irritabilidade. Então, são pacientes que têm um discurso onde a irritação ela aparece com uma frequência muito alta. Essa irritação, ela geralmente ela aparece assim: nossa, tudo tá me deixando irritado. Qualquer coisa me irrita. Então, essa irritabilidade sem motivo, e aí eu estou usando aspas de propósito, essa irritabilidade, e é porque ela não é sem motivo, e geralmente ela é característica da ansiedade, então essa irritabilidade ela vai causando certo estresse na vida da pessoa, porque geralmente essas pessoas elas sabem que elas estão irritadas. Só que às vezes é difícil controlar essa irritabilidade. Então, às vezes as pessoas percebem que estão num quadro de irritação, mas têm dificuldade de o que fazer com essa irritação, como fazer para passar essa irritação. Então, isso também é bem comum. Uma outra característica é um distúrbio do sono. Então, geralmente são pacientes que ora dormem demais, ora dormem de menos. Então, também é uma característica bem comum de um quadro de ansiedade. E também há algumas explicações para isso, né? Se são pessoas extremamente hiperativas, quando o pensamento não para, geralmente à noite, quando as pessoas elas estão teoricamente mais relaxadas, é a hora que vem uma enxurrada de pensamentos. Principalmente, o que eu vou fazer amanhã? O que eu fiz hoje? Será que eu fiz tudo que tinha que fazer? Eu entreguei o relatório? Amanhã eu tenho uma apresentação? Amanhã eu tenho uma prova? Então, isso vai trazendo mais ansiedade para as pessoas e, consequentemente, um distúrbio do sono. Além disso, a sudorese também aparece com uma certa frequência. São quando os pacientes têm um suor que não é característico de uma atividade física ou simplesmente do clima. Então, os pacientes eles ficam com as mãos suando, as costas suando, os pés suando, a testa. Então, aparece também essa sudorese de uma forma expressiva. Além disso, a gente ainda tem as náuseas. Então, alguns pacientes apresentam um quadro de náusea, também característico da ansiedade, geralmente antes de fazer alguma atividade que vai gerar ansiedade. E aí a gente pode pensar em qualquer atividade, desde fazer um esporte, onde esse esporte vai exigir alguma coisa, a uma apresentação para o diretor. E aí os pacientes geralmente relatam náusea, né? Então também é uma característica comum. Alterações gastrointestinais também, né? Pautada na mesma ideia da náusea. E a gente também tem mais uma cefaleia, né? A dor de cabeça, caracterizada muitas vezes
por dificuldade, por exemplo, de dormir, e aí, obviamente, né, em alguns casos as pessoas acabam tendo dor de cabeça. Além disso, a tensão muscular também acaba causando essa dor de cabeça. E, por fim, os distúrbios alimentares. Ora as pessoas comem muito, ora elas não comem nada, e aí gera uma fome, que é essa fome emocional, né, que também aparece com certa frequência quando os pacientes eles relatam esse distúrbio alimentar. E aí, para a gente poder pensar no diagnóstico, né, aqui eu estou dando apenas a parte que a gente consegue ver, né, nos casos dos pacientes. Então, é só a topografia da coisa. Então, se a gente pega, os pacientes apresentam isso é ansiedade, não está 100% certo essa afirmação, porque a gente tem que levar em conta o contexto onde está inserido, né? Aqui é só a parte topográfica, quando os pacientes apresentam esses sintomas, esses sinais, mas para a gente conseguir ter um diagnóstico mais apurado, esses sintomas têm que estar presentes na maior parte do tempo, por pelo menos 6 meses. O que significa isso? Significa dizer que geralmente são os quadros onde a ansiedade ela é por várias facetas diferentes. Não só estou ansioso apenas quando eu vou apresentar um trabalho. Então, a gente tem que pensar se isso é um quadro de ansiedade ou o contexto também favorece para que isso apareça. Pode passar? E aí, a preocupação, diferente da ansiedade. A preocupação ela é uma cadeia de pensamentos e imagens geralmente disfuncionais. E ela tem um objetivo muito claro. O objetivo dessa cadeia de pensamentos é dar uma solução para um problema com resultado incerto. O que isso quer dizer, geralmente? Então, pode passar, por favor. É sempre quando aparece a ideia do e se, quando as pessoas elas têm uma intolerância à incerteza. Será que essas pessoas vão gostar de mim? Será que eu fiz uma boa apresentação? Será que está certo esse relatório? Tudo vira um e se. Então, isso gera uma preocupação. Só que é importante a gente pensar que a preocupação é uma experiência humana. A ansiedade é uma experiência humana. E é importante a gente começar a entender que, na maior parte das vezes, é difícil aceitar experiências humanas, principalmente experiências pautadas no desafio. Quando eu falo desafio, eu quero dizer que são situações desafiantes, assim, desafiadoras para as pessoas. É difícil a gente controlar os pensamentos. Só que uma coisa que é importante, se a gente não consegue controlar, é aceitar que estamos pensando alguma coisa. Geralmente, as pessoas tendem a repelir o pensamento ou focar muito em um pensamento específico. E isso pode trazer algumas consequências prejudiciais. Então, quando a gente tenta dar resultado para um problema que é incerto, isso vai gerando uma preocupação excessiva. Pode passar, por favor. Tá. As preocupações, geralmente, elas são classificadas de duas formas, né? Tem umas preocupações que são produtivas e algumas preocupações que são preocupações improdutivas. O que isso quer dizer? Preocupações produtivas são aquelas preocupações onde a gente consegue fazer uma ação no momento. Então, eu vou dar um exemplo, que a gente vai fazer uma prova. Pode passar, por favor. Então, nós vamos fazer uma prova que está agendada para esse final de semana. E aí, tem preocupações que são produtivas nesse caso. Vamos olhar quais podem ser essas preocupações produtivas. Uma delas pode ser verificar a disponibilidade de transporte. Vamos pensar que é uma prova muito importante para a pessoa e ela precisa realizar essa prova. E aí, não é uma prova online, é uma prova presencial em outra cidade. Então, essa pessoa, ela tem que verificar a disponibilidade de transporte. Ela vai ter que fazer uma ação que ela controla. É uma ação que ela consegue preocupar-se e resolver. A preocupação produtiva, ela geralmente tem um começo, um meio e um fim. Então, a pessoa vai se preocupar em chegar para fazer a prova. Nem toda preocupação é ruim. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma prova. Para fazer a prova, eu preciso chegar na prova. Então, eu tenho que ver se tem um transporte para poder ir.
Uma outra preocupação produtiva ainda nessa situação é o tempo que eu tenho para chegar no local da prova. Olha, a distância daqui lá é 1 hora, então eu tenho que sair com pelo menos 1 hora e meia. Né? Então, é bom, importante também a gente pensar que essas preocupações produtivas, elas nos impulsionam a ter uma ação para realizar no momento, para resolver um problema. E aí, uma outra, obviamente, nessa situação, é programar para fazer esse trajeto com mais tranquilidade, para que fazer essa prova se torne algo menos preocupante. Só que tem um outro tipo de preocupação, ainda no mesmo exemplo, que são preocupações improdutivas. Pode passar. Que são essas preocupações do e se, as preocupações que a gente não tem controle na resolução desse problema. Vou dar alguns exemplos de preocupações improdutivas nesse caso. Então, uma primeira preocupação improdutiva que a gente pode ter aí é prever acidente. Então, assim, nossa, eu tenho que fazer uma prova em outra cidade. E se tiver acidente? E aí essa pessoa começa a gerar um e se muito grande de uma coisa que ela não tem o menor controle. Nossa, e se tiver um acidente ali quando eu for fazer a prova? Ou, e se eu ficar preso no metrô? Eu vou de metrô, e se acabar a luz? Sabe? Preocupações que são improdutivas. Essas preocupações improdutivas, elas nos causam mais sensações, dessas sensações de que a gente não tem controle e queremos ter controle das causas. E é difícil ter controle de situações. Ou, por exemplo, nossa, eu tenho certeza, vai mudar o endereço da prova, só que ninguém vai me avisar. Eu vou chegar lá, o portão vai estar fechado. Eu até sonhei com isso. Então, são relatos muito comuns que a gente vê dentro do consultório. Então, essas preocupações improdutivas, elas geralmente não levam a lugar nenhum. As pessoas, elas vão gerando essa sensação, né, essas preocupações, e essas preocupações, elas causam, geralmente, essas sensações de que nada está no controle. E as pessoas quase nunca não querem estar no controle. Quando a gente consegue aceitar que ter preocupações produtivas é melhor para todo mundo, do tipo, o que eu consigo controlar aqui? Ah, eu vou levar um guarda-chuva porque pode chover. Ok. Ou eu tenho que ver se tem um transporte para poder ir. Ok. Eu tenho que estudar para fazer a prova. Ok. São preocupações produtivas. Preocupações improdutivas podem ser, além dessas, assim, nossa, vai cair uma coisa que eu tenho certeza que eu não estudei. Ou vou fazer uma apresentação para o meu chefe. Ele vai fazer umas perguntas que eu não sei a resposta. Sabe? Essas preocupações que a gente não tem controle. E isso vai trazendo sensações muito prejudiciais para as pessoas. Então, pode passar, por favor. E aí a gente cai numa situação muito delicada, né? Pode passar. A gente vai para uma situação muito delicada, que é quando a gente começa a tomar os pensamentos como se eles fossem uma realidade. E aí eu sei que o nosso tempo de live é muito curto, então eu queria fazer um exercício pequenininho com vocês, tá? Então eu vou passando um passo a passo para a gente poder fazer rapidinho. Então a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o seguinte: imagine que vocês estão em casa. Quem estiver em casa, imagine que está em casa. E aí, depois disso, quero que vocês imaginem que estão em casa. E depois, eu quero que vocês imaginem o cômodo da casa que vocês estão. Então, vamos imaginar que vocês estejam num cômodo X da casa. Depois disso, eu quero que vocês pensem, vocês estão sentados, em pé, estão deitados? Quero que vocês visualizem como vocês estão nesse cômodo da casa, certo? Depois disso, eu quero que vocês vão até a cozinha, se vocês não estão na cozinha, obviamente. Chegando na cozinha, e aí eu quero que vocês agora. Pode passar, por favor. E eu quero que vocês procurem um limão e peguem esse limão na sua mão, né? Ainda no campo da imaginação. Pegue esse limão, por favor. E aí eu quero que vocês sintam a textura desse limão, a cor do limão, o cheiro desse limão, o brilho da sua casca. Eu quero que vocês vão tentando imaginar essas sensações. E aí agora eu quero que vocês peguem uma faca e cortem esse limão no meio. Corta esse limão no meio, por favor. E aí pega metade desse limão e espreme na boca.
Próxima. Quais as sensações? Pode até passar para o outro também. O que acontece nesse caso? Muitos pacientes, muitas pessoas relatam assim que elas conseguem visualizar o limão, conseguem sentir o cheiro do limão, conseguem até ver como que é a casca desse limão, o brilho. Algumas pessoas podem relatar assim: nossa, é um gosto muito azedo, ou a boca enche de água, né? Dá uma salivação muito grande. E aí, qual que é o problema disso? Provavelmente vocês não estão com limão na boca agora, mas muitas vezes a gente se comporta como se os pensamentos fossem uma realidade. E isso pode trazer problemas no futuro. Então, essas preocupações, que são esses pensamentos disfuncionais, quando a gente se comporta como se esses pensamentos fossem verdade, podem trazer problemas. Do tipo, você chega no escritório e dá bom dia para as pessoas e alguém não ouviu. E esse alguém não respondeu o seu bom dia. Fulano tá com raiva de mim. Certeza que tá com raiva de mim. E aí você começa a se comportar com essa pessoa como se esse pensamento fosse uma verdade. E aí você começa a agir como se essa pessoa tivesse com raiva. E aí a pessoa manda um e-mail para você. Tá vendo que tá com raiva ou e-mail? Como é que mandou para mim? Viu? Olha, o e-mail que mandou para mim foi um e-mail super grosseiro. E às vezes é o e-mail que a pessoa manda todas as vezes do mesmo jeito. Só que quando a gente é pautado em tratar os pensamentos como realidade e a gente não tem uma verdade concreta com relação ao que a gente pensa, a gente pode cair num problema. E isso tem a ver com preocupação e ansiedade. Por quê? Porque a preocupação é esse pensamento disfuncional que as pessoas têm. E geralmente as pessoas começam a agir como se esses pensamentos fossem verdade. Na mesma historinha do limão, de não estar com suco de limão na boca e mesmo assim salivar, ou mesmo assim sentir o cheiro. Então é perigoso a gente começar a se comportar como se os pensamentos fossem verdade. Então o que é que a gente faz? A gente dá o devido valor para o pensamento, que é um pensamento. Nós temos vários ao longo do dia. Vários, a gente pensa milhões de coisas ao longo do dia. E aí é importante a gente dar esse valor para o pensamento, porque senão a gente pode cair no problema de começar a se comportar e agir de forma efetiva como se o pensamento fosse verdade. Pode passar, por favor. E aí a gente volta para aquelas perguntas que eu tinha feito. Qual que é a diferença entre ansiedade e preocupação? Resposta: ansiedade é um transtorno. Geralmente, a ansiedade é sentida no próprio corpo, que são aqueles sintomas que a gente estava falando. A preocupação, ela é focada nos pensamentos e na maior parte das vezes são pensamentos disfuncionais. A ansiedade, por ser um transtorno, a gente precisa de fazer tratamento. A preocupação, a gente precisa de também alinhar essas preocupações que a gente tem e sempre fazer um pensamento, né, uma ideia de esse meu pensamento tem uma fundamentação real? Essa pessoa realmente está com raiva de mim? Eu fiz alguma coisa? Tem alguma coisa que comprova a minha ideia? Então, tem essas diferenças. A ansiedade é um transtorno, ela é diferente. E a gente vai para a próxima pergunta, que é: então, será que a ansiedade é mais perigosa do que a preocupação? Resposta: não necessariamente. Pode passar. Ambos são difíceis. Então, o que acontece? Algumas pessoas têm ansiedade, né? Mas essas pessoas que têm ansiedade não necessariamente são pessoas que são extremamente preocupadas com tudo. Do mesmo jeito que pessoas que são extremamente preocupadas com tudo não são pessoas necessariamente ansiosas. Né? A gente tem que pensar aqui, não dá para entrar em tantos detalhes, mas a gente tem que pensar também nos ganhos que as pessoas têm nas preocupações, porque podem ser preocupações produtivas, mas geralmente não são. Essas preocupações de eu vou tentar controlar tudo que meu chefe pode perguntar na apresentação, para eu ter uma resposta pronta para tudo que for feita a pergunta. Isso não necessariamente é uma coisa boa, porque isso vai gerar essa ansiedade. Então, o importante em qualquer situação, seja uma pessoa extremamente preocupada ou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, é importante fazer os acompanhamentos psicológicos, ir no psiquiatra quando necessário,
e não sentir vergonha ou ter medo de um problema que é comum. Então, quando a gente trata com naturalidade algo que é natural, porque eu falei que é uma experiência humana, e por ser uma experiência humana é algo natural, quando a gente trata com naturalidade, as coisas ficam menos difíceis de lidar. Então, é importante a gente entender que ansiedade e preocupação acontecem. São sintomas, são sensações que acontecem. E a gente precisa de lidar com elas. E aí, a última pergunta, que era: será que então, na verdade, são sinônimos? Dois lados da mesma moeda? O que é, na verdade? Um retroalimenta o outro. Não necessariamente todas as vezes. Não é porque, como eu disse, pessoas que são ansiosas geralmente são muito preocupadas, ou pessoas que são preocupadas geralmente são muito ansiosas, mas quando a gente está no meio disso tudo, um retroalimenta o outro. Então a gente começa a ficar extremamente preocupado e aí começa a se comportar como se o pensamento fosse uma verdade, vai gerando ansiedade e uma coisa vai retroalimentando a outra. Então é importante a gente fazer os acompanhamentos direitinho, ir num psicólogo, fazer acompanhamentos com psiquiatra, tomar medicação se for o caso, e ir fazendo, ficando de olho nesses sentimentos, nos sintomas que são particulares. Nem todo mundo vai ter o mesmo sintoma de ansiedade, nem todo mundo vai ter preocupações iguais. Não é porque uma pessoa tem uma preocupação que eu julgo como boba, para a pessoa é uma coisa muito importante. E isso é bom que isso fique claro. As preocupações são individuais. Tem gente que tem preocupação com o dinheiro, tem gente que não tem. Tem gente que tem preocupação com o trabalho, tem gente que não tem. Tem gente que tem dúvida se o parceiro ou a parceira ama, tem gente que não tem. Então é importante a gente entender que a preocupação e a ansiedade, elas aparecem muitas vezes de forma concomitante, elas aparecem de forma junta. Aqui eu estou dando uma explicação didática de que elas aparecem de forma separada, mas na prática elas acontecem ao mesmo tempo. Não sempre, mas quando aparecem, né? Quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade, a pessoa é muito preocupada, elas aparecem ao mesmo tempo. Então é bom a gente também ir observando isso, tá bom? E aí, algumas estratégias para lidar com a ansiedade. Aqui, nesses QR Codes, são alguns exercícios que eu gostaria que vocês pegassem para a gente fazer uma continuidade desse trabalho em casa. Eles são muito autoexplicativos para a gente poder ir fazendo, né, essas estratégias durante a semana, para a gente ir entendendo um pouco mais quando estamos ansiosos, quando estamos preocupados, né, algumas estratégias que a gente pode lidar com um ou com outro de formas diferentes. Então, são algumas estratégias muito valiosas para a gente lidar com essas situações, tá? E aí, vocês, por favor, apontam a câmera do celular, né, para o QR Code de vocês e vocês conseguem fazer o download dos dois arquivos. E tem mais uma outra coisa, eu acho que aí é um planner da Aberta. Esse planner é para organização, então quem quiser também pode baixar esse planner para vocês. Ele é muito bom também para ajudar nessa organização do tempo, na organização das tarefas. É um planner que a Aberta está disponibilizando para todo mundo. Então, vocês conseguem baixar também usando o QR Code do slide. E, por fim, participar da pesquisa de satisfação. São 5 perguntinhas, e aí, se vocês puderem respondê-las, por favor, eu agradeço. Então, fico por aqui. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que ficou. E as perguntas que vocês fizeram, vocês podem mandar lá no chat, que à medida que a gente for lendo elas, nós vamos respondendo e enviando. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais.